um livro que eu amo, que se chama Como Ser Pleno num Mundo Caótico, que é do consultor de saúde mental do Google. Vocês já leram esse livro? É muito maravilhoso. E ele traz lá uma metáfora. Ele fala que a nossa vida, a gente tem uma esteira de merda intergeracional. É como se nós fôssemos, assim, operários de uma fábrica, né, de uma linha de montagem, e daí vai ter essa esteira e a gente vai recebendo dos nossos ancestrais, já que é o tema do congresso, né, ancestralidade, a gente vai recebendo dos nossos ancestrais uma série de conteúdos. Boa parte desses conteúdos são grandes merdas, né? Daí ele vai assim descrevendo, é bem nojenta essa parte. Algumas têm uma textura estranha, o cheiro nem se fala ali, né? E a gente vai recebendo. Se a gente se afasta demais dessa esteira, não quer olhar, a gente também perde as flores que essa esteira ela traz para a gente. E a gente, a partir do momento em que a gente vai se desenvolvendo e sendo fiel a gente é dotado da varinha mágica da compaixão, que a gente transforma essa merda em adubo para que elas, enfim, possibilitem o nascimento de flores. E aí, a grande questão é, por mais que sejamos, né, pessoas assim que buscam, que se trabalham, a gente tropeça também, a gente falha e tal, como não transmitir, ou como transmitir menos de todos esses padrões sociais, essas expectativas sociais para os nossos filhos, assim, conseguir transbordar esse legado de conexão interior e não ficar cobrando tanto. Eu sei que não é possível, né, a gente fazer algo perfeito, a gente conseguir, assim, o ideal. Mas como eu falei lá do Galeano, né, o ideal ele está no horizonte. O que vocês fazem para que os filhos de vocês, eles possam trilhar esse caminho verdadeiro, assim, de conexão, sabe? Com quem eles realmente são, se esvaziando um pouco da expectativa que vocês têm em relação a eles. Cris, você que já é mãe aí de adultos, né? Como que é para ti? Olha, você sabe, filhos, a gente cria muita expectativa, né? A gente coloca, tem que ser assim, tem que ser assado, seguir essa profissão, a gente vai tentando. Mas eu costumo dizer que a gente mais aprende do que a gente ensina com os filhos. Com certeza, eu tenho um filho de 30 e uma filha de 29. Eu sou um ser humano melhor depois que eu fui mãe, porque eu aprendi que, desde o primeiro dia, que a gente simplesmente está aqui para ajudar eles a encontrar esse caminho. Né? Então, eu sempre tive... Eles são aquela frase, né? Os filhos são do mundo, de fato. Né? Eles têm cada um a sua característica. E aí você tem que ter essa sensibilidade, não da mente, mas do coração, de se conectar com eles de fato, com os dons que foram dados para eles. Para que eles possam se conectar de fato com aquilo que eles são de verdade. Eu adoraria que eles trabalhassem comigo, com beleza, trabalharam até no passado, mas hoje cada um trabalha com arte, trabalha com cinema, produção. E quando eles foram escolher essa profissão, cada um, eu me questionei muito. Eu voltei para mim, né, e perguntei, nossa, será que de fato eu tinha que seguir o meu caminho para que eles pudessem seguir o deles? Então, eu acho que é isso, é você estar muito conectado com o coração de cada um e se permitir deixá-los. E você ser simplesmente um apoio na educação, no saber, na condição, para que você consiga fazer com que eles estejam presentes com aquela sua própria natureza. Que, de fato, como jovens, talvez eles não saibam ainda, mas eu tenho certeza que eles estão seguindo a arte individual de cada um. Então, acho que é um pouco disso. Eu fico com vontade de contar histórias dos meus filhos, né, que eu acho que para mim representam um pouco isso, mas antes disso eu quero dizer que a tua fala, né, sobre esse exemplo do livro, que eu já conhecia também, ela me trouxe essa história do solo fértil,
E o solo fértil, ele tem humus. E não é à toa que a palavra humus vem da mesma raiz da palavra humano. E eu acho que talvez aí more, para mim, pelo menos, o segredo e uma grande herança da minha mãe. A minha mãe, se eu tivesse que descrever ela em uma palavra, eu descreveria: ela sempre foi uma pessoa humana. E ela sempre me mostrou as fragilidades dela, os sonhos dela, as verdades dela, as incoerências dela, as fragilidades dela. Então, eu acho que esse foi o maior legado que ela me deixou. E eu busco isso para deixar também, né? Não parecer perfeita para os filhos, não ter as respostas que os filhos precisam, poder chorar na frente dos filhos, poder dizer que eu estou irritada, que eu estou cansada, que eu não aguento mais, inclusive eles, né? Então, isso tudo é algo que eu busco e tento transmitir, assim, essa verdade do que eu estou vivendo. Mas é verdade o que a Cris falou, a gente muito mais aprende do que o que a gente ensina, né? Outro dia o Miguel chegou para mim, o Miguel está com 11, ele falou assim: mamãe, qual a profissão que dá mais dinheiro? E aí eu falei para ele: é que você ama. Ele: mamãe, não zoa, vai. E aí eu falei: é verdade, é a que você ama, porque é a única que você vai conseguir fazer todos os dias, com todos os perrengues que todas as profissões vão ter. Todos os trabalhos têm momentos muito desafiadores. Se você não amar, está perdido, né? Então, assim, você não vai conseguir. E, de novo, a gente está aqui falando de felicidade. A primeira busca tem que ser essa, né? Mas o João, outro dia, o Miguel estava aprendendo, já fazia letra cursiva muito bem, e o João estava aprendendo ainda a escrever, e ele estava muito encantado com essa história do Miguel fazendo letra cursiva, e ele perguntou: mamãe, quando é que a gente aprende tudo? E aí eu falei para ele, o que você acha, João? E aí eu falei: quem você acha que é a pessoa que mais me ensina? E aí ele olhou: eu? Então eu acho que é garantir que eles tenham essa vontade de um aprendizado constante, como uma meta, né? Nesse sentido de poder saber que a gente nunca vai ter consciência e saber tudo, e quanto mais a gente sabe, mais a gente tem consciência daquilo que a gente não sabe. E eu acho que isso também é algo que a gente precisa buscar e dizer para os nossos filhos. Mas essa história do inegociável eu aprendi com o Miguel muito, porque e foi ele que talvez conseguiu resumir para mim o que é andar de mãos dadas o tempo inteiro com o essencial e não negociar o inegociável. Ele estava fazendo uma lição de educação financeira, perguntaram para ele assim na lição: qual é o item que a sua família mais consome? E aí eu falei: meu Deus, o que esse menino vai responder agora? E ele respondeu: oxigênio. E aí eu falei assim: nossa. E aí, qual é o preço? Quanto custa o oxigênio? Era a segunda pergunta. Nada. Não custa nada. E quanto vale o oxigênio? Então é isso, para mim é a gente conseguir realmente, junto com os filhos, e os filhos ajudam a gente o tempo inteiro a olhar para o que é essencial, a saber que o que vale não dá para comprar, o que vale não tem preço que pague, e isso é a beleza da vida, né? Que lindo! Gente, a Mari vai estar autografando o livro dela no intervalo do almoço ali. Mas, Mari, olha, te indico fortemente escrever um próximo livro dos diálogos com seus filhos, assim, porque são perguntas muito maravilhosas e respostas mais ainda, assim, é muito, muito legal. E para ti, Sheila, quantos anos têm as suas meninas? Minhas filhas ainda estão no primeiro setênio, que fala que a época que a mãe é tudo na vida, né? E eu vejo isso diariamente. Para mim, a educação é a maior experiência da minha vida, eu posso dizer assim. Todo dia eu falo assim: gente, eu estou fazendo uma experiência, e uma experiência que tem que dar certo, né? Que eu não sei qual que vai ser o resultado. E é muito gostoso, eu aprendo diariamente com elas. Eu acho que minhas filhas já vieram ao mundo, talvez para quebrar muitas expectativas dos outros, que desde que elas estão na minha barriga, eu dou entrevistas que as pessoas me perguntam: e elas vão ser jogadoras de vôlei? Elas vão ser as futuras Sheilas? Em 2038, 2042 vão estar na Olimpíada? Aí eu falo assim: gente, minhas filhas, a única coisa que eu desejo para elas é que elas sejam felizes. O resto é elas que vão descobrir o caminho dela, com a minha ajuda, mas elas que vão descobrir o caminho dela. Então eu imagino,
E imagina mais uma coisa, se elas forem, eu acho que eu nem quero que elas sejam jogadoras de vôlei, tomara que elas não escutem isso. Porque vai partir do negócio que tem que ser pelo menos o que eu fui no vôlei. É muita expectativa em cima delas, então eu quero que elas não sejam filhas. Se vocês não quiserem ser, eu vou apoiar mais do que se vocês quiserem ser. Mas assim, ontem aconteceu, minhas filhas realmente sentem a minha partida. Eu posso ficar um dia fora que elas choram. E ontem eu estava, antes de sair de casa, eu saí de casa 2h da tarde, eu estava jogando com elas, sentada no chão, jogando um joguinho de construir. Um joguinho de construir mesmo assim. Aí uma hora caiu o que a gente tinha construído, eu tenho gêmeas. E uma delas ficou muito nervosa, começou a chorar muito, isso e aquilo, eu não sei mais o que eu tinha feito, mas chorar assim, intenso. Eu falei, calma, te faz de novo, e sei lá o que, não, mas eu não sei. E ali eu já sabia que ela estava assim, porque eu ia sair. Que acontece isso muitas vezes. Só que ela ainda não sabia. Para ela, é porque a pecinha caiu. Destruiu. Aí eu falei, calma, meu amor, calma, eu tentei buscar. Aí eu saí, respirei, tomei um copo d'água, porque nós também precisamos, né? Não é? Aí o que eu faço? Aí eu falei, filha, vem. A outra estava lá bem, ainda montando, toda distraída. Falei, Nina, vem aqui com a mamãe. Não quero. Eu falei, vem aqui no quarto da mamãe. Ela veio, deitou na minha cama, eu deitei com ela, levantei a blusa dela, comecei a fazer massagem. Ela baixou a blusa, falou, não quero. Falei, calma, meu amor, respira. Eu tento ensinar respiração para elas desde cedo. Tentei ensinar respiração quadrada ontem, não sei se funcionou, mas eu tentei. Aí ela, não quero. Depois eu tirei a mão, respeitei. Ela olhou para mim chorando ainda muito e falou, mamãe, faz massagem então. Aí eu comecei a fazer, e preocupada com o horário, que eu tinha que sair. Eu falei, meu amor, eu preciso te chamar o Uber. Aí começou o choro todo de novo, eu não quero que você vá. Aí ela colocou para fora o que era. Eu não quero que você vá. Eu falei, vão comigo lá embaixo, eu moro em prédio, né? A babá veio junto, eu desci com ela. E ela agarrada assim no meu colo, chorando muito. E nisso o elevador para no 6º andar e entra alguém. E nessa hora ela segurou o choro. E eu não falei nada, ela colocou a cabeça aqui em mim, segurou o choro. Saímos do elevador, a pessoa saiu antes. Eu deixei a pessoa distanciar e falei, meu amor, tá tudo bem você chorar na frente de qualquer pessoa. Eu falei, a mamãe... E ontem fizeram 3 meses que minha mãe faleceu. E eu falei disso no Stories, logo que eu acordei de manhã a caminho do yoga, e eu me emocionei. Saiu lágrima do meu olho. Eu falei, a mamãe chorou hoje e um tanto de gente viu. Eu falei assim, não tem problema você ser você na frente de todo mundo e mostrar suas emoções. Então, eu acho que a gente aprende com o filho e a gente ensina no nosso dia a dia, com o que aconteceu ontem, por exemplo. Para mim, realmente, a maternidade é uma experiência. Eu sou mãe de 2 meninas, mas é de primeira viagem, porque eu não tive a primeira e a segunda, porque eu acho que a gente vai aprimorando, talvez, né? E eu tento passar para elas o que é o mundo e fazer elas buscarem a verdade dela, que eu acho que isso é mais importante de tudo. E que elas vão quebrar muitas expectativas de todo mundo e que está tudo bem, gente. Maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações.